Olá, seja bem-vindo ao programa Ave Cérebro. É um programa de televisão voltado para a divulgação de neurociência. E hoje nós temos conosco aqui Dr. Felipe von Glein, que é neurologista especializado em tratar doenças desmielinizantes. Olha só que nome comprido e que é realmente bastante complexo. Ele vai tentar explicar para nós o que são essas doenças ditas desmielinizantes. Olá, muito obrigado pelo convite. Bom, doenças desmielinizantes, a gente se refere mais a doenças desmielinizantes do sistema nervoso central. São doenças que agridem mais o cérebro. Várias doenças podem causar essa desmielinização, mas a mais prevalente no nosso meio, sem dúvida, é a esclerose múltipla. Fala um pouquinho desse processo. Vamos falar talvez da parte mais básica, mielina. O que é a mielina no cérebro? Bom, a mielina é uma estrutura que ela envolve o neurônio e ela é responsável por melhorar a transmissão do potencial de ação do neurônio. Isso é fundamental para que o cérebro funcione de uma forma adequada e realize todos os processos necessários para a nossa vida. Talvez por analogia a gente poderia usar assim, uma forma meio gráfica de repente a mielina fosse uma coisa que facilitasse a comunicação da célula, o neurônio uma com a outra, então se tirando aquilo, a comunicação entre esses neurônios fica, digamos, comprometida, isso seria? Exatamente. Quando a pessoa tem uma inflamação no cérebro e a agressão à mielina, você tem alguns sinais e sintomas que podem prejudicar o funcionamento normal da nossa vida. Então, o indivíduo pode ter problemas de locomoção, problemas de sensibilidade, tonturas, alteração da visão, vários sintomas relacionados à desmielinização em si. Então, os sintomas são bastante variados, mas tem algum tipo de sintoma que é mais comum, que os pacientes, talvez, os seus pacientes que você tem visto, ele parece com uma frequência mais alta? Bom, falando de esclerose múltipla, né, os pacientes podem ter principalmente alteração da visão, uma alteração da capacidade de andar, da sensibilidade nos membros, alteração da capacidade de regular a bexiga. São sintomas que nós, em conjunto com dados laboratoriais e dados de imagem, nós diagnosticamos então esta doença. Um pouquinho sobre o que é esse sintoma visual? A pessoa enxerga, deixa de enxergar, ela perde a visão por muito tempo, quanto tempo? Como é que são esses sintomas? São permanentes? Como é que é? Na esclerose múltipla, a perda da capacidade, da acuidade visual, ela é algo que costuma ser transitório, ela piora e melhora em surtos, o que nós chamamos de surtos e remissões. E com o tempo, se o indivíduo tem vários surtos, essa capacidade de enxergar vai diminuindo até que a pessoa pode ficar sem enxergar. O que é um surto? Quando você fala um surto, o que é isso? O surto é quando uma pessoa tem uma alteração da capacidade normal dela de andar, da capacidade de enxergar, uma alteração da sensibilidade que dura mais de 24 horas. Isso é o que se define o surto. Nas doenças desmielinizantes do nervoso central. Mas você fala uma coisa que é bastante interessante, que a pessoa pode melhorar isso. Então, o que acontece? A pessoa tem esse surto, piora, e daí a pessoa pode recuperar isso? Mas com tratamento ou sem tratamento? Como uma doença crônica, ela tem momentos de maior atividade e menor atividade. Então, ela tem momentos que ela tem esse surto e que depois melhora. Com o tratamento, geralmente o indivíduo deve procurar o seu médico, que já deve estar acompanhando o paciente, e aí ele vai iniciar uma terapêutica adequada e esse indivíduo tende a melhorar daquele surto depois desse tratamento. Você falou do diagnóstico, Felipe, que a pessoa então tem esses sintomas, então a pessoa então não enxerga, ou então tem dificuldade para andar, ou então fica com uma alteração da sensibilidade, algum canto no corpo, e daí esses são sintomas que são sugestivos de pode ser uma esclerose múltipla. Sempre a questão essas pessoas devem procurar quem?
Bom, quando a pessoa tem uma alteração, ela deve procurar primeiramente o seu médico, que já te acompanha, para que ele te referencie para um neurologista e a partir daí faça uma avaliação para afastar outras doenças. A esclerose múltipla em si é uma doença de exclusão. Nós devemos fazer uma avaliação física detalhada, devemos coletar, em alguns casos, o líquido cefalorraquiano, devemos fazer exames de imagem e depois de todos esses dados coletados, nós então iremos definir se o indivíduo tem esclerose múltipla ou alguma outra doença que cause essa desmineralização do sistema nervoso central. Porque quando você fala em líquido cefalorraquiano, é o popularmente conhecido como tirar a água da espinha, isso? Você coloca uma agulha na espinha aqui atrás, tal, e tira um pouquinho desse líquido. Mas por que é importante isso na esclerose múltipla? Bom, o líquido cefalorraquiano, ele é um líquido que ele é produzido no cérebro e ele circula por todo o encéfalo e medula. E como ele está circulando, ele está sendo produzido e reabsorvido diariamente, ele é um líquido que ele nos dá muitas informações a respeito de doenças inflamatórias, doenças infecciosas, metabólicas, então ele é um exame muito importante. O estudo do líquor, quando realizado por pessoal bem treinado, ele é um exame que ele traz menos dor e ele é feito rapidamente, sem muito trauma para o paciente. Ah, e me diga uma coisa, Felipe. Então você falou que é um diagnóstico de exclusão, mas na tua experiência, no teu grupo lá, em que o paciente chega com um sintoma, boa parte acabam sendo esclerose múltipla ou não é esclerose múltipla? Como que é esse processo? Olha, geralmente o que nós realizamos é uma avaliação detalhada do diagnóstico, se o indivíduo já vem referenciado com esse diagnóstico ou se o indivíduo vem sem diagnóstico, nós então fazemos uma avaliação pormenorizada. Por quê? É uma doença que ela não tem cura, ela é uma doença inflamatória crônica, então nós temos muito cuidado na realização do diagnóstico para que o paciente seja tratado de forma mais adequada possível. Tem paciente que é encaminhado com diagnóstico de esclerose múltipla e acaba não sendo esclerose múltipla? Em algumas situações sim, em algumas situações após uma realização detalhada, então dos exames de imagem, do estudo do líquor, avaliação clínica, nós, então, em alguns momentos nós chegamos à conclusão que o indivíduo não tem esclerose múltipla, tem outras doenças que podem mimetizar a esclerose múltipla, como o déficit de vitamina B12, outras doenças inflamatórias sistêmicas, como lúpus, doença de Sjögren, falta de cobre, quando você tem uma alteração medular associada. E me diga uma coisa, você falou da doença desmielinizante, a esclerose múltipla. Existem outras doenças desmielinizantes que não seja a esclerose múltipla? Sim, nós temos também, no caso, uma doença muito prevalente no nosso meio, a neuromielite óptica. É uma doença inflamatória que agride preferencialmente o nervo óptico e a medula e que também nós temos uma outra forma de tratá-la e que pode trazer uma certa confusão diagnóstica com a esclerose múltipla. Qual que é a faixa etária assim, mais comum para essas doenças se manifestarem? Bom, geralmente as doenças desmielinizantes acometem mais pacientes entre 20 e 40 anos de idade, mas isso não impede de que pessoas mais novas, do que 20 anos de idade ou mais velhas, tenham uma doença desmielinizante. Mas assim, a evolução é diferente ou é igual? Não. Nos mais idosos, a evolução costuma ser um pouco mais branda do que os pacientes entre 20 e 40 anos de idade, e os mais jovens de 20 anos, quando diagnosticados, como por exemplo a esclerose múltipla, tendem a ter uma doença mais agressiva. Mas é uma doença que deve ser individualizada. Cada paciente tem uma evolução própria e deve ser visto de uma forma individualizada. Você falou sobre o fato que infelizmente a gente não tem cura. Mas existe tratamento? Como que está a questão da assistência, manejo desses pacientes? Bom, exatamente. Ela é uma doença que não tem cura, mas nós temos remédios, medicamentos que melhoram a evolução clínica da doença. Então, são remédios que controlam a inflamação e que conferem também, melhoram a qualidade de vida dos pacientes.
Qual que é a base desses remédios? Como que ela atua? Ela traz mielina, faz remilinização? Não, os remédios atualmente no mercado disponíveis são remédios que diminuem a inflamação e a agressão à bainha de mielina do cérebro desses pacientes, cérebro e medula. Então, ele é um remédio que é usado cronicamente, pode ser diariamente, dia sim, dia não, em dias alternados, uma vez por semana. Então, são remédios que são usados cronicamente e que apenas, por enquanto, na maior parte das vezes, atuam como moduladores da inflamação. Então ele controla essa inflamação, essa desmielinização. Mas diga uma coisa, a questão do processo inflamatório, você só toma o remédio na hora em que está tendo inflamação? Ou você tem que tomar esse remédio meio que continuadamente? Não, o remédio é tomado de forma continuada. A inflamação, ela não para. A inflamação é constante. O que os remédios disponíveis no mercado produzem é uma atenuação desta inflamação. Mas ainda não existem medicamentos disponíveis que bloqueiem, que parem essa inflamação, que curem a doença. Esses tratamentos, essas medicações são disponíveis? Como é que é isso? O paciente ele consegue isso gratuitamente ou tem que pagar? É muito caro? O tratamento da esclerose múltipla, então, ele é dividido entre medicações para controlar a inflamação e medicações para melhorar a qualidade de vida do paciente. As medicações para tratar em si esse processo inflamatório são disponíveis no mercado, são dados gratuitamente pela rede SUS, através da farmácia de alto custo, e o indivíduo, após a indicação médica, vai na farmácia de alto custo e retira esses remédios. Os outros remédios, a depender de cada caso, são utilizados para controlar sintomas tais como dor, bexiga neurogênica, depressão, ansiedade. Eles melhoram a qualidade de espasticidade, eles melhoram, então, remédios que melhoram a qualidade de vida do paciente, os sinais e sintomas que, porventura, eles apresentem. Então, realmente, existem essas medicações dadas pelo governo, e o que você estava falando também, os pacientes acabam tendo algumas sequelas, algumas podem ter até depressão associada. Então, a equipe que trabalha para atender as pessoas com doenças desmielinizantes, esclerose múltipla, é bastante complexa, né? Multidisciplinar, é isso? Por isso que os centros de referência de esclerose múltipla, eles são formados por equipe multidisciplinar que atua não só tratando a doença em si, esclerose múltipla, mas também oferecendo qualidade de vida para o paciente. Então, atuando na reabilitação física, no controle de dor, no controle de transtornos psiquiátricos que porventura o paciente apresente. Então, a equipe de enfermagem orientando a melhor forma de cuidados do paciente. Então, é uma equipe multidisciplinar atuando para o bem-estar do paciente. Muito bem. Bom, falando um pouquinho sobre doenças desmielinizantes, fique ligado nos próximos programas da ABCérebro. E certamente vou convidar o Dr. Felipe von Glen para voltar aqui no próximo episódio para falar da pesquisa que ele vem desenvolvendo nessa área e com alguns resultados bastante interessantes para entendermos um pouquinho mais sobre essa doença que acomete a mielina, aquela parte que envolve o neurônio, a célula do cérebro, então acabando fazendo uma interrupção da comunicação das diferentes regiões do cérebro, atrapalhando todo o funcionamento assim. Fique ligado, até o próximo episódio.